Bom, pessoal, vamos comentar aqui a prova da primeira fase do ITA vestibular de 2020. A gente estava muito curioso para essa prova, porque é a primeira vez que o ITA faz uma prova com 15 questões testes na sua primeira fase. E, de modo geral, o que a gente pode fazer, o que a gente pode dizer é que foi uma prova ITA. Ou seja, questões muitas vezes complexas, que exigiam conteúdos específicos. Só que também a gente pode dizer que foi uma prova tradicional do que o ITA costuma fazer recentemente. Então não houve aí nenhuma surpresa em termos de conteúdos cobrados quando a gente pensa em ITA. O que a gente pode dizer? Vamos começar com as questões mais difíceis. Do universo de 15 questões que nós tínhamos, 4 delas eram realmente muito difíceis. Uma questão que falava sobre relação entre pH e eletroquímica, equação de Nernst, que é uma equação não dada na prova. Também uma questão que envolvia aspectos de combustão de parafina, que também não é um assunto tão simples, já que envolve vários conhecimentos técnicos específicos. A gente pode falar de uma questão de balanceamento redox, onde haviam 2 substâncias oxidando e reduzindo, que gera uma complicação adicional para se escrever a reação balanceada, então uma reação certamente não trivial. E também uma questão que falava de reação de neutralização com ligeiro excesso de agente básico. Então, consequentemente, algumas aproximações que são feitas na maioria dos exercícios não podiam ser adotadas nessa questão. Então, isso daí aumentava o grau de dificuldade desse tipo de pergunta e certamente os alunos mais bem preparados conseguiram resolver. Depois nós temos questões absolutamente clássicas do ITA, onde que predominou a fisicoquímica, estequiometria, cálculos químicos, então tinha bastante matemática nas questões, consequentemente os alunos precisavam lidar com esses arranjos, fazer as aproximações necessárias para conseguir chegar nos resultados. E algumas questões, no caso apenas 3 questões bastante fáceis. Uma questão que falava sobre deslocamento de equilíbrio de reação de amônia, uma questão que discutia algumas reações orgânicas, só que todas elas bem simples de serem classificadas, e uma questão que falava de acidez de compostos orgânicos. Então, consequentemente, se você conseguisse entender o que estava sendo perguntado, rapidamente os alunos faziam as questões. Então, de modo geral, nós temos na predominância na prova, cerca de 50% da prova constando como físico-química e 25% como orgânica, e o restante, as outras áreas da química. Então, a divisão ela é mais ou menos assim ao longo de todas as provas do ITA, pensando que essa é só metade da prova, isso daqui é só a primeira fase, já que alguns outros assuntos que também são muito clássicos no ITA não foram cobrados, como, por exemplo, estrutura da matéria, estrutura eletrônica, a parte de cinética química envolvendo cálculos de substâncias, velocidade, mecanismos também não foi cobrada. Então são assuntos a serem esperados de serem encontrados na prova da segunda fase que vai ser realizada adiante. Então, gente, é isso. Quem se preparou bem, quem lidou com as questões e com a dificuldade inerente da prova do ITA deve ter conseguido fazer um bom exame. Nos despedimos aqui, muito obrigado.